Olá, meus amados irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é sempre uma grande alegria revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para orarmos. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de abrir a Tua Palavra, poder estudá-la e principalmente ter a oportunidade de transmitir aos que nos cercam. Nos guie, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Perdoe nossos pecados e faltas, nossos de nossos lares e de todo o Teu povo que habita sobre a faixa do conflito. E capacita-nos, Senhor, a andar retamente em Teus caminhos, Te servindo em espírito e em verdade, cumprindo com a missão que Tu nos tens confiado a cada um de nós. É o que Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje a lição de número 3. O chamado de Deus. Esdras capítulo 7, verso 27 nos diz o seguinte: Seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Irmãos, quando a gente percebe essa expressão aqui, que o Senhor moveu o coração do rei, nós sabemos que esse rei aqui era um rei idólatra. E, no entanto, Deus moveu o coração dele. Nós temos uma expressão parecida com outro idólatra, bem mais antigo, que foi o caso de Tutmós III, o faraó contemporâneo de Moisés, o qual desafiou a Deus para uma guerra e recebeu 10 pragas da parte de Deus para atender o desafio deste rei iníquo. Nesse texto de Êxodo, capítulo 7, verso 3, Deus usa a expressão: eu endurecerei o coração de Faraó. Quando explicando para Moisés sobre que vai endurecer o coração dele, é só uma chave de linguagem usada, porque esse texto aqui foi escrito em hebraico e nós temos uma Bíblia em português. A linguagem aqui, na realidade, dá a ideia de uma chave. Esse vou endurecer o coração dele é uma chave de linguagem, esclarecida, evidentemente, com as pragas. Bastava ele mandar uma praga que ele já teria, pelos sinais que ele viu os seus mágicos fazer, bastava uma praga que ele estava seguro, confiante, que aqueles encantadores ali conseguiriam. Como eles imitaram lá umas 2 pragas, mesmo pequenininha, então aí isso fortaleceu ele grandemente, nesse endurecimento absoluto, que levou ele a receber 10 pragas. As pragas é a palavra-chave de explicação desse endurecer que Deus desempenharia sobre Tutmós III. Pense nisso, amado irmão. É muito sério esse assunto. E Deus conhece todas as chaves do nosso coração. Ele conhece as nossas entradas e as nossas saídas. Fiquem atentos. As articulações para a retirada dos hebreus do Egito. Presta atenção, quando Deus fala que endurecerá, mas como que Deus endurecerá? Por que que Deus endureceu? Justamente nós vamos entender no capítulo 3, verso 19 de Êxodo. Porque Deus conhecia o coração dele. E sei que Ele não vai deixar vocês sair. Deus tinha certeza absoluta que nem Ele, nem Deus, seria capaz de mover o seu coração. Porque Deus não move interferindo no livre-arbítrio. Esse é o X da questão. Lá nesse do capítulo 7, ele já estava em atividade, ele já tinha saído da sarça ardente. Aqui no capítulo 3, foi na sarça ardente. Antes de Moisés chegar diante de Faraó, Deus já estava falando, já cantou a pedra: não vai deixar, eu já sei que não vai deixar. Então, quando Deus falou para ele lá, antes de se apresentar diante de Faraó, quando ele já estava lá no Egito, que ia endurecer o coração de Faraó, ele estava simplesmente dizendo: não, eu vou mandar as pragas. Só isso. Era o suficiente para praga após praga ele fazer o que Deus já tinha avisado para ele lá na Arábia Saudita,
tudo que Deus já tinha dito para ele lá no Sinai da Arábia Saudita, na região de Midian, para onde ele deveria pegar os hebreus e levar, dando início então ao êxodo, era exatamente o que estava acontecendo aqui no capítulo 7, no verso 19 de Êxodo. Essa questão que Deus falou, não, eu vou endurecer o coração de Faraó, não, eu vou mandar as pragas. Era prazo de mandar. Ele sabia que ele era totalmente competitivo e que jamais se entregaria, nem a Deus. Essa é toda a questão. Diferente aqui de Artaxerxes I, que apesar de ser idólatra, mas era uma pessoa de bom coração. Era uma pessoa que procurava ser alguém de bem. Muito diferente. Nós sabemos, cá entre nós, que ser simplesmente pessoas de bem, moralmente comportadas, etc., não significa essencialmente que esteja aceitando a graça de Deus e muito menos que aceite a salvação. Porque quando nós aceitamos essa oferenda gratuita de Deus, nós nos expressamos em forma de amor, de gratidão, cumprindo com as suas orientações, guardando os seus mandamentos, como expressão de amor e gratidão, que não foi o caso aqui também de Artaxerxes I. Mas entre Artaxerxes I e Tutmós III, indiscutivelmente, Artaxerxes I estava anos-luz à frente de Tutmós. Indiscutivelmente, incontestavelmente, mas ainda insuficiente para ser um cidadão do reino eterno, pelo que aqui está revelado até aqui nessa altura do campeonato, porque daqui para frente a gente não conhece como que ele levou a vida dele. Vai que ele resolveu daí para frente. Potencial ele tinha para resolver. Como também teve Tutmós III e não adiantou nada. Caiu por terra, acabou se afogando no mar, peitou paredões de 33 metros de altura, um de cada lado, naquela travessia com 900 metros de largura, 18 quilômetros de extensão, 3 a 4 horas de travessia. Deus interferiu na movimentação deles lá, lutando por eles da nuvem, até que os hebreus pudessem completamente romper. Quando estava faltando um pouquinho de gente só para romper, Deus parou de interferir neles lá, no exército egípcio, e Faraó, em vez de se render de joelhos e suplicar, só de ver aquela maravilha e suplicar perdão a Deus, não. Ele atiçou mesmo os companheiros do exército, os seus subalternos, falando, olha, o Senhor está lutando por eles da nuvem. Pois ele ordenou que fossem todos, e meteram a cara entre os paredões, e morreram todos. Mais de 22 mil soldados, entre 600 a 1.200 cavalos, porque, segundo o contexto bíblico, existiam ali 600 bigas ou carros. Esses carros, alguns tinham 2 cavalos, outros tinham 1 cavalo só. E um exército enorme a pé, extremamente bem armados e mal intencionados, dispostos a executar cada hebreu que estava ali. Com certeza absoluta. Ele não tinha a menor intenção de deixar escapar ninguém para vingar a morte dos primogênitos do Egito. E aí é onde ele ficou, debaixo do mar. Artaxerxes I, nós não conhecemos daqui para frente. Mas, como eu disse outro dia, o céu vai ser um lugar de surpresas, com certeza. Então, essa questão de o Senhor mover o nosso coração ou o coração de alguém, mas são corações esses que se sensibilizam com a verdade e com a luz. É assim que ele trabalha a minha e a sua conversão. Trabalhou um dia e continua trabalhando. E é por isso que nós nos rebatizamos diariamente. Isso é batizar no Espírito todos os dias. É se converter todos os dias. É ser renovado diariamente. Viver o nosso batismo de água diariamente. Viver o batismo no fogo do entusiasmo de não cansar de cumprir com a missão que Deus nos tem confiado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Que Ele entre e que governe a nossa vida de verdade.
e não haja espaço para mais nada a não ser a luz. Que Deus nos abençoe. O chamado de Esdras e Neemias. De cara aqui, o primeiro ponto a ser destacado é que Deus conhece a nossa estrutura genética, que já viaja em gerações. Quando Ele olha no nosso código genético, Ele já filtra o nosso futuro. Por isso Ele tem o atributo da onisciência. Por ser Deus, por ser o nosso Criador, nem se fale. Nós temos uma prova bíblica disso muito contundente, que é Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que te formaste no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre da sua mãe eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Pensa que coisa linda isso, irmãos. O indivíduo ser chamado do útero da mãe, ser chamado em forma embrionária. Lembra de João Batista também? Quando no útero da mãe dele, quando Maria chegou perto, Maria estava com 2 ou 3 dias, sei lá, de gravidez só, de gestação. E João Batista já pulou no ventre de Isabel. Então, irmãos, os mistérios da vida é algo que vai muito além do nosso entendimento, da nossa mente pequenininha, bloqueada pela estrutura do pecado deste velho mundo. Mas o que Deus está revelando aqui nesse contexto é muito mais do que simplesmente passar o olho por cima. Quando chamou Esdras e Neemias, ele sabia exatamente que Esdras, esse levita consagrado a Deus, os levitas, foi uma tribo escolhida por Deus lá atrás, há quantos anos atrás? Sabemos sim que aquele Levi, filho de Jacó, como qualquer outro mortal, não foi flor que se cheire. Todos nós temos os nossos problemas, todos nós como escolhidos, mas Deus conhecia o coração e sabia que tipo de código genético que viajava naquele indivíduo, naquele personagem, que se daria em Araão e Moisés. Olha esses dois líderes. Apesar de Araão ter vacilado diante do bezerro de ouro, mas se recuperou com muita facilidade. Bastou ver o irmão dele, bastou ouvir pouca coisa do irmão dele, ele já passou para o lado de lá. E já estava logo ali extremamente, absolutamente convertido e partindo para cima dos revoltosos, que não quiseram aceitar a conversão, que não quiseram aceitar a repreensão. E esse código genético bacana da tribo de Levi estava aqui então, aonde surge esse indivíduo maravilhoso que foi Esdras. E Neemias também, outro descendente da tribo de Judá, descendente de Davi. Um homem que tinha um espírito guerreiro e amigo de Deus. E por último, tanto Neemias quanto Esdras eram homens extremamente decididos, dispostos a dar a vida em prol da causa, em prol do Senhor. O chamado de Esdras e Neemias ilustra o meu e o seu chamado também. Pense nisso. É muito sério esse assunto. Tempo profético. Irmãos, aqui nós temos o destaque de 3 decretos que, lamentavelmente, só o último deles, justamente o de Artaxerxes primeiro, foi o que finalmente levou Israel a reconstruir a cidade e finalizar com o projeto que já tinha sido disponibilizado desde os dias de Ciro o Grande. Mas somente em 457, novamente esses dois personagens, Esdras e Neemias, em 457, com o decreto de Artaxerxes I, é que foi resolver tudo. O decreto de Ciro não foi pleno, o decreto de Dario também não alcançou plenitude, mas o de Artaxerxes I, aqui o povo estava maduro e pronto, alcançou plenitude. O tempo, né, irmãos? O tempo cura até queijo, né? Clima bom, tudo certinho. No começo o queijo não aguenta nem ralo, ele tanto fresquinho, mas quando ele já está curado, aguenta o ralo e fica muito bom. Fique atentos. Dá tempo ao tempo. Todo mundo tem o seu tempo. Nós não podemos perder tempo ao chamado do Espírito Santo em nossas vidas. O tempo profético tem para o mundo,
tem para mim e tem para você. Fiquem atentos, porque nós fazemos parte do tempo. Nós pertencemos ao povo de Deus. E enquanto estamos vivos, é porque temos que cumprir com a nossa missão. E o nosso tempo, nós não conhecemos ele todo. Por isso que o que pode fazer hoje, não deixe para amanhã. Fiquem atentos. E exatamente aqui, então, no 7º ano do governo de Artaxerxes, rei da Medo-Pérsia, ano 457 a.C., é que inicia então definitivamente a contagem de duas profecias muito interessantes da Bíblia Sagrada, que na realidade é uma profecia menor, que são as 70 semanas de Daniel 9:24, e também de Daniel capítulo 8, verso 14, que é os 2.300 anos, a maior cadeia profética da Bíblia Sagrada. Este aqui seria o ponto de partida. Por quê? Porque é quando saiu a ordem que deu cumprimento à restauração, que logo no verso 25 do capítulo 9 já vem destacando, classificando, a partir desse ponto de partida, 7 semanas para a reconstrução da cidade, 62 semanas de reconsagração, de reflexão do povo aguardando a chegada do Messias, que se daria ao ano 27, e finalmente a última semana, que na metade da semana seria tirado o Messias. No início da semana seria ungido o Messias. E o final dessa semana terminaria essa primeira parte da profecia, que são os 490 anos ou 70 semanas. Então é muito importante observar esse detalhe nas Escrituras Sagradas. Aproveitando o gancho, já entrando então nas 70 semanas e os 2.300 anos, que é o quarto tema, nós temos aqui, de cara, irmãos, uma observação muito importante a ser feita. As profecias de tempo na Bíblia Sagrada, todas, sem exceção, Ezequiel capítulo 4, verso 6, que fala que um dia em profecia é um ano, nós não podemos esquecer que tem dois sentidos a profecia bíblica: simbólica e literal. E em se tratando de profecia de tempo, nós temos dois tipos na Bíblia Sagrada. Se for aplicado Ezequiel 4:6 de um modo geral, nós vamos entrar em confusão. Porque Abraão teve a visão do cativeiro egípcio e foi literal. Foram 430 anos. Moisés teve a visão dos 40 anos do castigo do Êxodo e foi literal. Jeremias teve a visão dos 70 anos do cativeiro babilônico e foi literal, 70 anos do cativeiro babilônico. Eles ficaram mais 80 lá por conta deles, para voltar e reconstruir a cidade. Mas com 70 anos saiu a liberação, o fim do cativeiro. Eles é que quiseram continuar por lá, não cumpriram com a parte da obrigação que lhes cumpria. Agora, se você partir para os 1260 dias, que tanto Daniel fala quanto João fala, é simbólico. Se você partir para os 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, aqui é simbólico também. Se você partir para os 10 dias de Diocleciano, lá de Apocalipse 2:10, são 10 anos. Vocês vão entender bonitinho isso aí agora. O milênio é literal. As 7 pragas é literal. Apocalipse 18:8. Em um só dia cairão as pragas, pranto e dor. E Apocalipse 18, verso 10, que em uma só hora toda essa estrutura babilônica do planeta vai ser destruída. Em uma hora só vai destruir tudo. Literal também. A nossa viagem de volta para o céu, 7º selo, literal também, porque está dentro desse contexto. Vamos lá, qual é o X da questão? Profeta vivo, profeta morto. Se o profeta, quando iniciar a profecia, estiver vivo, ele participou de alguma forma da profecia, ela vai ser sempre literal. Jamais vai se aplicar Ezequiel capítulo 4, verso 6, numa profecia de tempo. E se o profeta estiver morto quando inicia a sua profecia, pronto, vai ser sempre simbólico. Presta atenção. Abraão, ele participou, Abraão esteve vivo quando iniciou o cativeiro egípcio, apesar dele não ter ido para o cativeiro. Moisés morreu com 120 anos. E Moisés tinha 80 e poucos anos de idade quando recebeu o castigo de passar mais 40 com o povo. Então, fica atentos, irmãos. Está aí.
Jeremias ficou vivo quando iniciou a primeira invasão do cativeiro babilônico, ele estava vivo. Nabucodonosor o deixou de fora, não levou para o cativeiro, bateu em cima. Daniel estaria vivo nos 2.300 anos? Daniel estaria vivo nos 1.260 anos? Jamais. Daniel morreu no ano 533 a.C., muito antes de 457, né? Por isso as profecias que começou em 457, de tempo, tanto os 2.300 anos, 1.260 dias, 1.260 anos de Daniel 7:25, tanto os 2.300 anos de Daniel 8:14, as 70 semanas de Daniel 9:24 e os 1.260 anos de Daniel 7:25, que também João comenta sobre esses 1.260 anos, lá na frente, dentre outras profecias que também teriam ponto de partida após a morte de Daniel, como lá no final do capítulo 12, no verso 11 e verso 12 do capítulo 12 de Daniel, onde ele trabalha tanto com os 1.290 anos como com os 1.335 anos, profecias também essas que teriam ponto de partida após a sua morte, também são simbólicos, por isso se trata de anos e não dias, como descrito pelo profeta. Aí sim, aqui tudo se aplica, Ezequiel 4:6. Jesus, quando atribuiu a profecia de Jonas para ele, se referindo à profecia, à sua morte e ressurreição, ele participou da profecia de forma integral, tanto na morte, ele morreu, ele estava vivo para morrer, claro, e ele ressuscitou dentro dos 3 dias, participou. Por que o milênio é literal? Porque João ressuscita no primeiro dia do milênio, e todo o contexto vinculado ao milênio, começando pelo primeiro grande dia, que é o dia da ira de Deus, o dia que o cálice de Deus derramará sem mistura sobre toda a face da terra, sobre os portadores do sinal da besta. Então, João ressuscita no final desse dia aqui, que é o início da profecia do milênio. Então, ele participa, ele não vai assistir às pragas, mas vai assistir à volta de Cristo, vai assistir à destruição desse planeta e vai de encontro com o Senhor dos Ares. Ele vai participar da profecia do milênio. João, o que profetizou o milênio. E aí entra junto a viagem de volta ao céu, a meia hora profética, que é a nossa viagem de volta, de Apocalipse capítulo 8, verso 1, está aqui dentro. Teologicamente é incontestável, está aqui dentro, está dentro do mesmo contexto, como Apocalipse 18, verso 8, que as pragas cairão num só dia, e o verso 10 do Apocalipse 18, que numa só hora a Babilônia toda vai ser destruída. Todas as profecias de tempo da Bíblia se encaixam nesse perfil: profeta vivo, profeta morto. Profeta vivo, profecia literal, não aplica Ezequiel capítulo 4, verso 6. Profecia simbólica, profeta morto, aplica-se estritamente nesse caso Ezequiel 4, 6, para as profecias de tempo. Vai encaixar com a maravilha. Fiquem atentos, observem e o perceberão. E entrando agora no contexto da oração, veja que Daniel, no capítulo 8, verso 14, fez uma oração suplicando a Deus compreensão sobre aquela profecia do capítulo 8, que resumia nas 2.300 tardes e manhãs. Uma tarde e uma manhã, a gente vai lá no Gênesis e vê o que é. É um ciclo de 24 horas. Todo ciclo de 24 horas começa com a parte escura e termina com a parte clara. Foi tarde, amanhã, primeiro dia. Tarde, amanhã, segundo dia. Então, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Como Daniel já teria morrido quando tivesse o ponto de partida dessa profecia, o verso 25 do capítulo 9 fala: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar a cidade, conta-se 7 semanas para a reconstrução. Nós estamos falando de 49 anos que gastaria para reconstruir a cidade, e foi isso que aconteceu. Depois mais 434 anos, que é 62 semanas, 62 vezes 7, chegaremos a 434. Chegaremos então a 69 semanas total. O que seriam esses 434 anos ou 62 semanas? Um momento para que se recebesse o Messias, ungisse o Messias, mas que na metade da última semana ele seria tirado. Se trabalhar com a linguagem de semanas, veja bem, 7 semanas para reconstruir a cidade. 7 vezes 7, 49. 49 anos ou 7 semanas.
62 semanas de reflexão para esperar o Messias, ungí-lo, etc. Reconhecimento de causa plena, né? 62 semanas vezes 7 dias cada semana, chegamos a 434 anos. 434 dias, que seriam 434 anos. 62 semanas mais 7 semanas, nós temos 69 semanas. Na profecia aí, no capítulo 9, verso 25, está dizendo que ele faria mais uma semana de pacto que ele faria com muitos, mas que na metade da semana seria tirado. Uma semana completa, então, a 70. 7 semanas, 62, 69. Mais uma, 70. Na metade da última seria tirado. Uma semana, 7 dias, 7 anos. A metade, 3 anos e meio. O ministério de Cristo durou 3 anos e meio. O batismo dele foi no ano 27. Bateu em cima. Se observarmos a contagem aqui exata de 457, com 7 anos, com os 49 anos de reconstrução, mais 434 anos de reflexão, nós vamos chegar exatamente ao ano 27. Refletindo, nós temos aí o ano 0 também. Então é uma conta muito simples de ser feita, irmãos. Aí a última semana, ano 27, ele com 33 anos de idade, ele é batizado. Na metade da semana ele é tirado. Então o ministério dele começa no batismo, termina no Calvário, ano 31, que bate bonitinho. Aí mais 3 anos e meio o povo tinha para frente para completar esses 490 anos, ou completar as 70 semanas, a primeira parte da profecia dos 2.300 anos. 2.300 anos menos 490, que é a parte dedicada ao povo judeu, que foi o que o profeta disse no capítulo 9, no verso 24, sabe e entende, 70 semanas está determinada para os judeus, para o meu povo, a santa cidade, etc., para receber o Messias, ungí-lo, etc., retirar as transgressões, o pecado. É muito claro isso, irmãos. 70 semanas, ou 490 anos, é a primeira parte dos 2.300 anos. Menos 2.300, sobra 1.810, que é o período do povo cristão. No ano 34, exatamente no ano 34, quando completa os 490 anos, Cristo já tinha ido embora para o céu há 3 anos e meio atrás, né? Mas ali acontece algo muito curioso. O povo de Deus, literal, esses judeus que deveriam ter aceitado o Messias, ele veio para que eram seus e os seus rejeitaram quando apedrejaram Estevão por decreto de lei. Antes foi tudo clandestino. Até o julgamento e morte de Cristo foi clandestino. Foi tudo feito nas madrugadas, de maneira extraoficial. O procurador romano agiu sob pressão da liderança da igreja dos dias de Cristo, dos líderes da religião de Cristo. Irmãos, coisa séria. Foi tudo clandestino. Agora, Estevão foi morto por decreto de lei, coisa legal. Ao invés de eles aceitar o cristianismo, eles mostraram a sua rejeição definitiva contra Cristo e os seus seguidores, matando, apedrejando Estevão, onde Paulo participou no início desse ano do apedrejamento de Estevão. E no final do ano Paulo se converte. E no meio do ano nós temos Pedro, na visão do lençol, confirmando todos esses detalhes. Irmãos, o ano 34 fechou os 490 anos. Os outros 1810 anos que temos, pegando a primeira igreja de Éfeso, que inicia no ano 31 e rompe lá no ano 100 da era cristã, as demais igrejas da era cristã, todas abrem dentro desse período. A última delas abre justamente no final, em 22 de outubro de 1844, que é Laodiceia, a igreja que eu e você estamos dentro hoje, povo do juízo, povo justo, que é justamente quando termina essa profecia que a purificação do santuário aconteceria. O que é a purificação do santuário? O juízo de Deus. Jesus passaria do lugar santo para o santíssimo, iniciando a investigação desse grande inquérito divino aberto em prol da raça caída, para ver quem é que se tornou raça eleita ou não, quem que aceita ou não, quem aceita a graça de Deus ou não. Isso é o que está acontecendo hoje. Quando Jesus voltar, ele só vai levantar e dizer: está feito, essa parte da investigação encerrou, acabou. O justo que se santifica ainda mais, e o imundo que se surge ainda mais. E aí cai as 7 pragas, separa joio do trigo, ferida no corpo, dos pés à cabeça. Quem está junto com os justos e é ímpio, vai sair do meio deles e se tornar seus piores inimigos. Mas é um dia de sufoco só, angústia de Jacó. No final desse dia estaremos todos, pela graça de Deus, olhando e vendo Jesus em glória e majestade, com todos os anjos na sua companhia. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Existem alguns tendenciosos
que acreditam em predestinação e que acabam pregando que uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez perdido, perdido para sempre. Pensa que Deus injusto seria esse, hein? A pessoa que comete suicídio, já estava previsto aqui, não tinha como evitar, não tinha como tratar da depressão dele para ele não chegar naquele ponto. Pensa, irmãos, que raciocínio. Como se as pessoas fossem autômatos dirigidos por controle remoto, que faz o que o dono quer. Quando Deus falou para os nossos primeiros pais que de toda árvore do jardim comerás livremente, mas daquela que está no centro do jardim não é para você comer e nem tocar. Porque no dia em que dela tocar, certamente morrerás. Irmãos, eles eram livres. Como somos livres até hoje. Está predestinada sim a nossa salvação, se aceitamos a luz e andamos com Cristo. Com certeza vamos ser salvos. Mas se rejeitarmos, estamos perdidos. Está predestinada a perdição de quem rejeita a Deus, de quem não quer a Deus. Aí pronto, acabou. É justamente o que Romanos aqui está dizendo. Deus nos chamou e nos predestinou à vitória. A vitória do Evangelho enquanto trilhamos nos caminhos de Deus. Jeremias, com ele funcionou tudo, ele foi chamado do útero. E deu certinho. João Batista também deu certinho. Mas o tanto que esses caras penaram. E Judas adiantou? Não adiantou nada. Jesus lavou o pé dele, chorou para ele, olhando para ele mudar de vida. Quantas vezes Jesus apelou no coração dele? Mas não tem jeito. Ele se definiu cumprindo com o que Deus já conhecia, como conhecia de Tutmós III, coração duro, que não ia abrir por nada, o negócio dele era dinheiro, é o rei na barriga que ele tinha, muito maior do que qualquer coisa. E tem muita gente assim no mundo, tem gente que já nasce perdido de nascença, porque Deus já sabe que eu não tenho aproveitamento, por causa do ambiente que ele está vivendo, de tudo mais. Agora, Deus dá oportunidade para todos mesmo, principalmente para esses que ele já sabe que está perdido mesmo. Esse que eu tenho certeza que ele vai ter um carinho muito maior para tentar recuperar. Mas ele tem o atributo da onisciência e sabe de fato se vai ou não. Mas ele não deixa de fazer a parte dele. Porque um dia, para mim e para você, que nós vamos estar lá no céu um dia, ele vai nos mostrar tudo que ele fez para tentar recuperar aqueles que ele só sabia que não tinha conserto. E que não teve mesmo. Mas vai que teve algum milagre além do normal. Pense nisso, amado. Deus nunca desistiu da gente. Se ele desistisse, jamais ele teria dado o filho dele para morrer a morte eterna para pagar o meu e o seu preço. É muito sério esse assunto. A eleição divina. Deus elege a todos nós, nos predestinando à salvação enquanto andamos nos seus caminhos, enquanto nos conservamos nos seus caminhos. Como ele disse um dia, de nada para trás ele vai lembrar se da nossa conversão para frente, é dali para frente que é o nosso compromisso com ele. Mas por outro lado, se andamos o tempo todo nos caminhos de Deus e agora no momento de encontrarmos com ele, apostatamos, não vai valer nada, porque nós não somos salvos pelas obras. Não adianta ser quase salvo, totalmente perdido. Precisamos de andar com ele. Os nossos critérios são muito falhos, são muito podres para avaliar quem vai e quem não vai ser salvo. Não cabe a mim nem a você esse tipo de avaliação. Nós não passamos de vermes diante da presença augusta do Altíssimo. Mas os critérios dele, sim, é aquele que nos mantém conectado com ele e que ele nos chama e tem critérios próprios de definição de salvação para mim e para você. E ele usa como padrão: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se quiserdes e vir após mim, provareis do bem dessa terra e da terra prometida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Vamos continuar rumo à Canaã celestial. Sexto tema, nossa responsabilidade. O primeiro ponto que eu destacaria aqui é exatamente o nosso livre-arbítrio. Ter responsabilidade com isso. Porque nós, queira ou não, somos influência a outras pessoas, mesmo que elas não admitam. Tem muita gente nos observando. Ainda que sejam poucos, mas nós somos influência para alguém, que mesmo que não saibamos. E precisamos ter responsabilidade com o nosso livre-arbítrio para que o nosso mau exemplo não respalde em outras pessoas. Nós temos, por exemplo, o rei Saul. Um rei que
foi escolhido a dedo, do ponto de vista físico, do ponto de vista de QI, de tudo que podia ter naqueles dias, do melhor que tinha no reino. Ele assim foi escolhido, selecionado. E foi o pior rei de Israel. E terminou sua vida em suicídio. Irmãos, até no monte de lixo pode nascer um cravo. Como num berço de ouro pode, infelizmente, do ponto de vista espiritual, nascer uma ferrugem. Uma tranqueira sem conserto. Não foi o caso de Judas e de Saul. Judas era nobre, inclusive. E foi à toa que ele se tornou tesoureiro dos apóstolos. Ele já tinha habilidade com esse tipo de profissão. E, no entanto, deu no que deu. Mateus também era nobre, Zaqueu era nobre, e eram exatamente tranqueiros que se converteram. Judas, que nasceu num berço nobre, olha o que é que deu. Não teve conserto. Mas eu e você temos. A mensagem está aqui, a Bíblia toda está aqui para mim e para você. Basta termos responsabilidade com o nosso chamado, com a nossa escolha. O chamado de Moisés, nos relatos que nós temos em Êxodo, capítulo 3, capítulo 4, e não só de Moisés, mas de Arão também, é outra história bacana, de chamado legal, que foi muito, muito interessante. E lembrar que esse Moisés mora no céu, vive a vida eterna. E lembrar do chamado de Enoque, também vive no céu. E de Elias, que vive no céu, foi vivo no carro de fogo. Tanto ele foi vivo para o céu, no carro de fogo, quanto Enoque no passado também foi vivo para o céu. E quantos que ressuscitaram com Cristo, na ressurreição de Cristo, também foi embora para o céu e vive a vida eterna hoje. Sabe, irmãos, é muito bacana ter essa certeza dentro da gente. A certeza dessa salvação, da presença de Deus na nossa vida e principalmente dirigindo a nossa vida. Os nossos critérios são muito falhos para determinar quem vai e quem não vai, então não cabe a nós nos preocuparmos com isso. O importante é estarmos em paz com nós mesmos, em paz com Deus, em paz com o semelhante, para a honra e glória de Deus e cumprir com a missão que Deus tem confiado a todos nós. Pense nisso, meu irmão. É muito sério isso aí. Porque o nosso chamado define a nossa vida diante de Deus e diante dos homens. Se tivermos responsabilidades nas escolhas, em atender o chamado de Deus, que muitos de nós, quem sabe, fomos chamados já do útero. Nem todos são chamados do útero, mas tem alguns códigos genéticos que Deus conhece que já chamou do útero. Pode ser eu, pode ser você. Cada um tem sua própria convicção. Eu tenho a minha convicção e você tem a sua. E nós, por isso, não abrimos mão de forma alguma da nossa fé. Não importa se fomos chamados do útero ou se não fomos chamados do útero. O fato é que fomos chamados. Mas se tivermos responsabilidade, romperemos como os campeões da galeria dos campeões da fé romperam e venceram. E nós também seremos lá contados. Do contrário, se não tivermos responsabilidade com o chamado e com as escolhas nossas, seremos contados com Caíns, com Saul, com Acãs, com Judas, com Ananias, Safiras e outros mais. Pessoas que não souberam aproveitar o tempo e a oportunidade que Deus deu para aceitarmos e recebermos a salvação, que só vem de Deus. Sétimo tema, grandes revelações se encaixaram. Eu queria citar um texto aqui de Desejado Todas as Nações, página 234, que diz o seguinte: depois da sua ressurreição, ele explicou aos discípulos em todos os profetas o que dele se achava em todas as Escrituras. Inclusive, lá em Lucas 24, 27, está a prova. O Salvador falara por intermédio de todos os profetas. O Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificado os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Irmãos, tudo isso aqui encaixou. Tudo que estava previsto, predito de Cristo, e todas as profecias bíblicas, nenhuma falhou. Por quê? Que agora é que alguém vai duvidar. Se tudo lá encaixou, por que na nossa vida não encaixa? Pode ter certeza que vai encaixar. Santo Deus.
Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Amadureça-nos na nossa fé, para que possamos trilhar com firmeza e cumprindo com a missão que tu nos tens confiado. Fortaleça-nos, guarda-nos, proteja-nos e abençoe-nos. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.